Iniciando a gravação. Muito boa tarde a todos. Dando continuidade ao Core Content. Mês 4, onde o Michael trata sobre os PD Arrays. Lembrando que isso aqui é uma base para que vocês possam ter melhor conhecimento. Haja vista o Michael, ele sempre fala que ele tem 81 PD Arrays, tá? O Michael, ele sempre fala que ele tem 81 PD Arrays. O que são esses PD Arrays, David? É o que a gente está tratando aqui nesse mês 4, onde a gente está tratando inicialmente sobre blocos de ordens, tá? Blocos de ordens ou order blocks, family gaps e outros tipos de PD Arrays que a gente vai estar vendo no decorrer do Masterclass. Mas em princípio, grande maioria deles vai se resumir em blocos e family gaps. Lembrando, são 81 PD Arrays sem a funcionalidade de inversão dele, tá? Sem a funcionalidade de inversão dele. Se a gente leva em consideração que cada PD Array desse tem a sua funcionalidade de inversão, nós temos 162 PD Arrays, tá? PD Arrays. Quantos PD Arrays desse o Michael já revelou, David? Basicamente, ele não revelou todos, como ele fala, ele é bem implícito em falar sobre que ele não revelou todos os seus PD Arrays ainda. Muito provavelmente possa ser que ele revele nos livros que ele vai lançar. Ele fala que vai lançar 4 livros. Se vai lançar ou não, quando vai lançar ou não, aí é uma coisa que a gente tem que esperar para ver da parte do Michael, tá? Então, 162 PD Arrays, 81 PD Arrays na funcionalidade pura dele. Quando a gente engloba a questão de inversão, a gente obtém aí 162 PD Arrays, tá? 162 PD Arrays. Esses PD Arrays, não 100% dele, mas a grande maioria estão dentro de blocos de ordem, family gaps e pools de liquidez. Desses, a gente já tratou sobre alguns, que foi o OB clássico. A gente tratou sobre o mitigation. A gente tratou sobre o breaker. E hoje a gente vai tratar sobre o rejection. Todos são blocos, tá? A gente vai tratar sobre esses. O meu TradingView tá dando um delayzinho, mas eu acho que tá dando para vocês entenderem. (161, 81, 162). Em sua grande maioria são divididos nessas 3 classes, que são os blocos, os fair values, as pools de liquidez e outras N coisas que o Michael vem passando recentemente, tá? Mas vamos seguir a sequência de aula dele. Então, quando a gente trata sobre esses 3 blocos de ordens aqui, uma pequena revisão antes da gente chegar no rejection, a gente lembra que o OB clássico, ele é tido logo após uma captura de liquidez. Quando é jogado dentro de uma piscina,
que o preço, então, deixa um Fair Value Gap, tá? O preço deixa um Fair Value Gap. Basicamente aqui a gente tem o nosso OB clássico, que a gente pode esperar um retorno e então buscar operações a favor desse OB, tá? Esse é o OB clássico. Depois a gente tratou sobre o Mitigation Block, que é o inverso do Breaker Block, basicamente, né? Que é quando o preço ele vem chegando e então ele para de renovar fundos, um mitigation altista, né? Ele para de renovar fundos, então faz a quebra dessa alta intermediária. Então a gente agora quer ver o preço seguindo em um quesito altista. Ainda, além dessa situação aqui de mitigation, que é a inversão quando temos um nível de divergência SMT aqui ficar bem interessante, mas não é algo que o Michael fala que é preciso ter, mas quando tem, fica bem interessante, conforme as aulas do criador de mercado, fica mais interessante esse mitigation. Logo após essa virada aqui, toda a vela verde aqui, que antecede uma queda ou uma retração de mercado, para que venha até preços mais baixos, a gente confirma essa região como uma região de mitigation block, tá? A gente confirma essa região como uma região de mitigation block. Interagiu no mitigation, subiu a última vela de alta antes dessa retração, quando o preço expande acima dessa vela de alta aqui, a gente tem uma outra região de mitigation block, tudo bem? Então o preço vai dando continuidade. OB clássico, mitigation. Breaker block é basicamente o inverso disso. É quando nós temos a captura de liquidez aqui por parte desse fundo, onde nós temos a captura de liquidez aqui por parte desse fundo, o preço vem, quebra essa alta intermediária, basicamente o mesmo nível onde nós temos que prestar atenção no mitigation, é o mesmo nível do breaker, é essa regiãozinha aqui, basicamente é a última velinha aqui, ou essa região aqui. Depende do ativo que você vai estar operando, depende das situações que você se predispõe a estar dentro do mercado. Então, varia de situação para situação. Existe situação que você vai querer pegar todo esse range, existe situação que você vai querer pegar toda essa velinha aqui, tá? Aí vai do feeling do operador. Nos pormenores vocês vão pegando esse feeling e vendo essa região de breaker block e de mitigation block. Mas o ideal é que o stop esteja sempre técnico, abaixo dessa mínima oscilante, tá? Desse swing low aqui, que concomitantemente se torna um ITL, tá? Se torna um fundo intermediário por ter um swing low à esquerda, um swing low à direita, e então nós temos esse swing low aqui mais baixo que se torna um ITL, como ensinado em aulas posteriores, tá? Então, OB, Mitigation e Breaker, os três são basicamente dessa forma. O Rejection, pessoal, não é nada mais nada menos do que um padrão de swings, tá? Um Rejection não é nada mais nada menos do que um padrão de swings. E nesse padrão de swing aqui, essa vela 2, ela fica com um pavio, tá? Quando vocês vão assistir a aula do Michael, o Michael explicando sobre essa situação do Rejection Block, vocês vão ver que ele fala, tá? Sobre a situação de acúmulos de ordens nessa primeira vela, tudo bem? Sobre acúmulos de ordens nessa primeira vela,
Aula sobre Rejection Block, mês 4, aula 5 ou 6 da mentoria paga do Michael. Pode ir lá e ver, tá? Ele fala sobre esse padrão aqui de 3 velas, onde a vela 2 captura a liquidez da vela 1 aqui, ó, tá? Ela captura a liquidez dessa vela aqui e então fica dessa forma aqui. Concomitantemente, esse pavio aqui, ó, fica sendo o nosso pavio de rejeição, nosso pavio de rejection. Por isso o nome, Rejection Block. Qual é a ideia disso daqui? Basicamente, antes de uma grande queda, vai acontecer uma grande alta. Qual é o OB clássico? Qual é o OB clássico? O OB clássico, como o Michael já nos passou, é uma vela de alta antes de uma grande baixa, ou uma vela de baixa antes de uma grande alta. Se vocês fractalizam, ou fraccionam, ou abrem, ou se vocês abrem esses candles que estão aqui, o que é que a gente vai ter de informação aqui? Tá? A gente vai ter de informação basicamente isso daqui, ó. Só esse candle aqui, tá, pessoal? Esse pavio aqui, ó, esse pavio aqui, ele foi um candle em tempo menor, tá? Ele foi um candle em um tempo menor positivo. Tudo bem? Então, esse pavio aqui, ele é um movimento altista. Logo, essa região aqui, que houve o expurgo de liquidez, como o Michael fala na aula dele em 2017, logo após esse candle expurgar a liquidez que está nesse candle aqui e formar dessa forma aqui, a gente tem uma região de rejection block. Então a gente aguarda o quê? A gente aguarda o preço voltar nessa região de rejection e então prosseguir, tá? Dessa maneira aqui a gente começa a trabalhar com esse PDAway chamado rejection block. Quando vocês começam a observar, ele fala bem enfático na aula que existem algumas maneiras de a gente estar observando distribuição de ordens. Por quê? Corriqueiramente foi ensinado por aí que a distribuição de ordens ela deve acontecer de X maneira. Tem que haver um swing de falha e assim sucessivamente. Porém, entretanto, todavia, o Michael mostra nessa aula que não é bem assim. Tá? Ele mostra nessa aula que não é bem assim conforme os conceitos que ele arquitetou. Basicamente, quando a gente olha esse diagrama aqui, inicial, então a gente consegue observar aqui o preço caindo. Deixa eu colocar isso aqui tudo em uma cor só. SIB, o preço caindo, o que é natural para acontecer aqui uma manipulação de ordens, que pode ser também uma distribuição. O natural é que a gente aguarde que o preço venha até acima desses pavis aqui, ó, tá? O que é natural da gente perceber é isso. Porém, o Michael ele deixa bem claro que para se ocorrer uma manipulação, não é necessariamente necessário que o preço ele venha até acima desses pavis para acontecer uma distribuição ou uma manipulação de ordens. O preço vindo acima desses corpos aqui, ó, acima desse nível de corpo aqui, a gente já tem uma manipulação acontecendo, tá? Por quê? Em um nível de swing, como eu já ensinei para vocês, existe basicamente 2 níveis de alocação de ordens, que são esses níveis dos corpos e esses níveis do pavio aqui, ó, tá? São esses níveis dos corpos e esses níveis dos pavis aqui, tudo bem? Então, se o preço vem e faz isso, é uma manipulação, tá? E é uma distribuição. Ou manipulação ou distribuição, dependendo do contexto. Mas se ele não vem até acima disso daqui,
e vem fazer isso aqui também é uma, tá? Isso aqui também é uma situação. Por quê? Porque os vendedores que alocaram suas ordens aqui de venda, de sell, eles colocam seus níveis de stops aonde, pessoal? Eles colocam seus níveis de stops ou aqui acima, dependendo da malevolência do operador, da expertise do operador, ou ele coloca seu stop aqui acima, ou ele coloca seu stop aqui nos corpos. Possa ser que o preço já desenvolveu bem, ele vem, move para o BE, enfim, tudo vai depender da situação. Mas quando há uma situação igual a essa, a gente tem que estar atento a esse nível e a esse nível. Por quê? Porque concomitantemente, o mercado não precisa vir aqui para então ir lá e cair, para fazer a turtle soup. O mercado ele pode vir aqui. E então, ir lá e dar prosseguimento em quedas. Tá? O mercado pode fazer isso. Ele não é obrigado a vir aqui. O Michael deixa bem claro. Apesar da gente não ter uma captura de ordens aqui, tá? Apesar da gente não ter uma captura de ordens aqui, a gente tem uma captura de ordens mais ou menos aqui, ó, em corpus, tá? Em corpus. Aí é onde entra o dever de casa do operador, pegar o ativo que ele mais opera e começar a ver como é que esse ativo se comporta mediante essa situação de rejection block, tá? Para ver como é que ele se comporta nessa situação de rejection block. Como assim, David, nessa situação de rejection block? Rejection block, como eu expliquei na primeira parte da aula, é isso aqui. Isso aqui é mais outra situação que ele fala nessa aula sobre questões de distribuições de ordens, tá? Sobre questões de distribuições de ordens, ele passa esse insight, ele passa esse feedback, que é bem interessante vocês estarem atentos nisso. Mas, em quesito de PDLA, o rejection é isso aqui, tá? A vela 2 do swing high. Vamos lá, swing high. O que é swing high, David? Swing high. Voltando lá no passado, é um conjunto de 3 velas que formam um chapeuzinho. Ups, foi mal. Deixa eu excluir isso aqui. Que forma um chapeuzinho. Isso aqui é um rejection. Quando a vela 2 deixa esse pavio aqui, expurga essa liquidez. Ó, isso aqui é um pavio. Então isso aqui fica sendo um rejection block. Isso aqui é a questão da aula de hoje, tá? A gente vai prestar atenção nesse paviozinho aqui. Esse pavio é o quê? É um movimento altista em um tempo inferior. É um movimento altista em um tempo inferior. Então a gente aguarda o preço retornar a essa situação para então ver movimentos mais baixos. Nosso stop sempre vai estar alocado acima disso daqui, como eu ensino para vocês sobre a questão do daily bias. A gente nunca vai pegar a operação só porque o mercado ele veio interagir nisso daqui, tá? A gente tem que observar as interações das próximas velas nesse rejection. Como é que está a interação do mercado nesse rejection aqui? Está fazendo sentido? Não está fazendo sentido? O que é que está acontecendo? Está vindo trabalhar abaixo de liquidez, como eu mostrei para vocês na aula passada, a respeito de buy model e sell model na análise de candle a candle? Entendeu? Então, é esses pontos que a gente vai aguardar, esses pontos que a gente vai estar esperando, tá? Deixa eu ir para os gráficos aqui. Deixa eu pegar o MNQ. Bacana, deixa eu entrar do RTH.
1 hora. Vamos lá, vamos começar a identificar aqui essa situação. Vela 1, 2, 3, pavio. Deixa eu aumentar isso aqui para que vocês possam ver. Ó, vela 1, vela 2, vela 3, paviozão. Vamos marcar aleatoriamente e depois vamos fazer uma seletividade aqui. Pavio. 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 Nessa fração aqui, nessa semana de 27, certo? Foi 2 dias no caso, 27, 28 de janeiro. Aqui. 27, 28, 29, 30 e 31 de janeiro. Essas frações aqui são tidas como sendo um rejection. Tá? Essas frações aqui são tidas como sendo rejection. Quando a gente presta atenção aqui, basicamente, o mercado ele vem quebrar o que aqui, ó. Ele vem, cai tudo isso aqui, depois de ter deixado esse gap, que é um N-Dog. Depois de ter deixado esse N-Dog aqui, ó, N-Wog e N-Dog, porque é a abertura do domingo. E também concomitantemente fica sendo o N-Dog. Mas vamos classificá-lo como N-Wog. Aqui foi a abertura do domingo, como todo mundo lembra, o mercado disparou concomitantemente por conta da criação de uma nova IA dos concorrentes dos Estados Unidos, a DeepSeek, tá? O mercado disparou sem precedentes. Em um gráfico horário, gráfico de 1 hora, o que é que a gente consegue perceber? O mercado ele vindo trabalhar acima da máxima desse candle aqui, fazendo o quê? Ó, um OB clássico. Lembra lá das aulas da gente? Aqui eu tenho um OB clássico surgindo, ó. Tá? Quando ele passa acima dessa máxima aqui, se vocês forem prestar atenção, ó, esse paviozinho aqui expurga toda essa liquidez aqui, ó. Que é isso aqui. SSL. Embaixo, para que vocês possam ver. SSL. Essa liquidez aqui é expurgada, e então o mercado começa a fazer um seeds. Mudar a frequência de entrega, basicamente. Lembram lá a questão do Daily Bias? Se o mercado ele vem trabalhando abaixo de mínimas, basicamente eu vejo como em um gráfico horário eu tenho um sell model ligado. De repente o mercado expurga essa liquidez e não fecha abaixo dessa piscina de liquidez. Eu já começo a olhar para essa região como em uma possível região altista, tudo bem? Uma possível região onde o mercado tende a estar encerrando um ciclo de sell model e ativando um ciclo de buy model. Mas só essa informação dos candles aqui não é necessária, não é interessante desse primeiro candle. Basicamente a gente espera a interação do próximo candle, como o Michael mostra nas aulas de Daily Bias e nessa aula de Rejection Block. A próxima vela aqui, ó, o que é que ela faz? Ela termina interna a essa vela baixista. Ou seja, em um candle horário, eu tenho uma vela interna verde. Tá? Uma vela interna altista.
é mais ou menos o mercado mandando um SOS para mim e dizendo: ô David, preste atenção, está prestes a ser ligado um MMBM para um mercado de H1. Está prestes a ser ligado um MMBM em um mercado de H1. Tudo bem? Mas a gente está levando em consideração aqui a matéria PDLA, tá? A gente está tratando sobre os blocos. A gente está tratando sobre os blocos de ordens. Na matéria bloco de ordem, a gente encontra o primeiro bloco de ordem, que é o bloco clássico, bem aqui. Quando tem essa vela aqui que é jogada dentro de uma piscina de liquidez, ela expurga a liquidez, então o mercado trabalha acima dela. Nós prestamos atenção aos corpos. Olha como o mercado volta, e então me dá uma possibilidade compradora bem aqui. Tudo bem? Próximo bloco que a gente tem é o mitigation. Deixa eu anotar aqui. OB clássico. Isso aqui é o que chamam assim, tá, pessoal? Basicamente o Michael chama só sobre blocos de ordens. Só o bloco de ordem, basicamente, esse aqui. Eu chamo de OB clássico aqui, só para diferenciar dos demais. Já que um é mitigation, outro é break e assim sucessivamente. Mas se quiser chamar só de bloco de ordem, pode também. Isso aqui é só uma abreviação que eu uso. Então a gente vê uma mínima mais alta, máxima intermediária sendo quebrada aqui, ó. O que é que isso aqui fica sendo? Um bloco de mitigação, ó. Tá? Isso aqui fica sendo um bloco de mitigação. Essa região aqui, ó, fica sendo um bloco de mitigação. Tudo bem? O que é que a gente tem aqui, ó? Mínima mais baixa, máxima intermediária bem aqui, ó. O que é que essa máxima intermediária aqui fica sendo? Um breaker, tá? Um breaker block. Minúsculo, mas é. Porém, essa vela aqui mais acima, ó, também é um breaker. Essa vela aqui mais acima também é um breaker. Por que, David? Mínima, aqui, ó. Mínima mais baixa aqui. Máxima mais alta aqui. Ou seja, quando o mercado ele passa essa máxima aqui, esse swing high aqui, o que é que ele está me informando? Ele está me informando que ele acabou de quebrar um breaker block. Eu tenho esse paviozinho aqui sendo um breaker, em uma leitura de breaker por questões de dois swings, swing mais alto, swing mais baixo, quebra de intermediário. Eu tenho isso aqui, um rejection block que foi invertido, lembra lá os pavis, ó, tá? Mas eu vou chegar nessa situação. Para cada PDLA existe sua funcionalidade de inversão. Lembrando, para cada PDLA existe a sua funcionalidade de inversão. Existe aqui o pavio, que é um rejection, que é um PDLA premium. Quando ele é invertido, ele fica um rejection PDLA de desconto. Ele inverte a sua polaridade, simples assim, tá? Então o mercado vem, não trabalha dentro dele, mas vem trabalhar dentro de outro PDLA chamado Fair Value Gap. Vem trabalhar dentro de outro PDLA chamado Breaker Block aqui mais acima. E vai dando prosseguimento à visão semanal. Reparem. Primeiro PDLA aqui, segundo PDLA aqui, OB clássico, mitigation, block. Próximo PDLA, ele está mais ou menos por aqui, a gente pode levar em consideração esses dois aqui, que é o breaker block. Então nós temos aqui os três blocos que a gente já tem visto até o presente momento. O próximo bloco é o qual? É o rejection block. É nada mais nada menos do que os pavis que expurgaram liquidez do candle anterior. Tá? É os pavis que expurgaram liquidez de um candle anterior.
como é que a gente presta atenção nisso, David? Na grande maioria das vezes, vocês vão ver os rejection de maior interação do mercado, pelo menos nos ativos que eu trabalho, eles funcionam bem melhor dessa forma. É o que? É quando o mercado ele vem, ó, vela 1, vela 2, vela 3. Quando essa vela 2 aqui, ó, quando vocês vão ver as aulas mais avançadas do Michael explicando sobre o rejection, essa vela 2 aqui, ela expurga a liquidez da vela 1, tudo bem? Ela expurga a liquidez que está aqui na vela 1. Salvo engano, 2023 tem umas 4 palestras que o Michael fala sobre isso. E na mentoria de 22 também tem algumas palestras que o Michael fala sobre isso, tá? Sobre essa questão desse rejection, que é basicamente o qual aqui, ó. Essa amostra aqui, ó. Ó. Essa amostragem aqui, basicamente. Aqui não está 100% da forma que ele mostra, mas está bem parecida. A vela 2 aqui, ó, essa vela 2 aqui, ó, o que é que ela tem aqui? Ela vem abaixo da mínima dessa vela 1, tá? Ela vem abaixo da mínima dessa vela 1 e trabalha com agressividade para cima, terminando dentro desse range da vela 1 aqui, ó. Terminando dentro desse range da vela 1. O que é que isso nos passa? Em quesito de daily bias, né? É que a liquidez aqui foi expurgada, foi retirada, abre aspas, Michael, falando. A liquidez dessa vela 1 foi expurgada, foi retirada, e então o mercado começa a trabalhar. Em uma situação a buscar liquidez acima de máximas anteriores. Tá? A buscar liquidez acima de máximas anteriores. Se você não usa o rejection, se você só lê o preço pelo daily bias, a partir do gráfico horário, quando você vê isso aqui acontecendo, basicamente essa terceira vela aqui, a gente já começa a mirar o quê? Nessa máxima aqui, ó, ou máximas posteriores. Conforme o Michael fala nas palestras sobre daily bias. Ó, ou máximas posteriores aqui, ó. Olha lá como o preço vem trabalhar acima dessa máxima, desse candle de 1 hora, e começa a mostrar o quê? Começa a mostrar uma certa rejeição. Olha as próximas horas, próximas 2 horas, o que é que acontece? O mercado ele é jogado para baixo, tá? Daily bias. Mas enfim, rejection. O mercado ele vem trabalhar abaixo da mínima da vela 2, abaixo da mínima da vela 1, melhor dizendo. A vela 2, ela tem que terminar, não é que tem que terminar, mas ela fica mais bacana quando ela não trabalha abaixo dessa mínima aqui com o corpo. Fica só o pavio aqui e o corpo fica um pouco mais acima. Então fica muito mais bonito essa situação aqui, ó. Tá? Como sendo o rejection block. Vocês reparam que aqui o mercado ele já começa a sentir esse rejection. Olha o próximo candle como ele vem, abre, trabalha no primeiro quadrante desse PD Away, ó, trabalha nesse primeiro quadrante aqui do PD Away e então começa a fazer o quê? A ser jogado mais para cima, tá? A ser jogado mais para cima. Da mesma forma aqui, ó. Porém, ele não interage de primeiro momento. Ó, ele não interage de primeiro momento. Mas olha depois, o que é que esse mercado vem trabalhar? Vem trabalhar justamente dentro desse rejection block, que expurga a liquidez da vela 1. Aqui, ó. Expurga a liquidez da vela 1. Trabalha justamente nessa situação de candle interno, como o Michael ensina no Daily Bias. Trabalha nessa situação aqui de candle interno, ó. O que é que a gente aguarda para as próximas velas? Momentos mais baixos, tá? Ou seja, aqui é a vela de 10 horas, pelo menos a vela de 11 horas, 12 horas, até que mostre o contrário, eu estou em um sentimento negativo.
Ou seja, eu estou procurando um mercado pesado para venda, para buscar sell model, tá? Então o mercado vem aqui, faz essa situação de rejection e começa então a jogar o mercado um pouco mais o quê? Um pouco mais para cima. Mesma situação aqui, pessoal. Vela 1, vela 2, a vela 2 trabalhando e voltando dentro da mínima da vela 1. Vela 3 abre, trabalha na região de pavio da vela 2 e já começa a jogar o preço para cima. Tá? Começa a jogar o preço para cima. Lembrando, matrizes de prêmio e desconto. O que é que a gente tem aqui? Se a gente está em um mercado altista, a gente vai querer ver o quê? Ou a gente vai querer ver uma situação de rejection inverso, um rejection que era premium, quando ele é quebrado, ele se vira o quê? Vira um rejection de desconto, aqui ó, como aqui eu tenho esse rejection de desconto aqui, a partir dessa inversão, isso aqui se torna um rejection, essa regiãozinha aqui se torna uma região de rejection, invertido, ou eu quero ver regiões de desconto, de rejection verdadeiros. Como assim, David? Quando ele quebra essa máxima aqui, ó, quando ele trabalha acima dessa máxima, bem aqui, essa região aqui é uma região de rejection verdadeira. Se o mercado vem trabalhar abaixo disso, isso aqui fica o quê? Um rejection premium, que a gente pode esperar o mercado trabalhar aqui e cair. Tá? Então, a região de rejection verdadeira, ela está aqui. Ou um rejection inverso, que está aqui. Que vocês veem nitidamente o mercado vindo trabalhar nele. Tá? Bem aqui, mais à frente. Então, o mercado vem, ó, bem aqui, ó. O mercado vem bem aqui, cai, então começa a expandir. Vocês reparam que o mercado trabalha acima da máxima, ó, bem aqui. O que é que isso aqui fica sendo, pessoal? Deixa eu tirar essa situação aqui. O que é que isso aqui fica sendo? Ó, rejection. Rejection block. Cadê? Deixa. Lembrei que eu tinha excluído. Deixa eu tirar o 25. Colocar um 62.8. 0.628. Preto. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem uma região de desconto. E nessa região de desconto, eu tenho o meu rejection. Reparem, ele trabalha basicamente ali no primeiro quadrante do rejection e respeita. Então o mercado começa a fazer o que? Começa a jogar um pouco mais altista. H1, ó, quebrou o swing high aqui, tá? Quebrou o swing high aqui. O que é que a gente vai aguardar? A gente vai aguardar o preço em patamar de desconto. Nesse patamar de desconto, a gente vai aguardar o que? Vai aguardar PD away. No H1, a gente já tem esse PD away definido. É esse rejection aqui que a gente está aprendendo hoje. Quando eu caio em um time menor, na interação desse mercado aqui, ó, eu sei que tudo isso aqui é um rejection de H1. Eu sei que tudo isso aqui é um rejection de H1. O que é que eu vou esperar aqui? Eu vou esperar confirmações de que o mercado ele vai inverter o seu fluxo. Ele vai mover-se de um sell para um buy model. Análise de candle a candle no 1 minuto. Interagiu no rejection. Subiu, mas quebrou o swing high. Não quebrou. Esse primeiro aqui, essa primeira subida aqui, depois da interação dele aqui, subiu, não quebrou o swing high. Ó. Ah, David, mas ele trabalha acima dessa vela. Eu posso esperar que o mercado ele vá e comece a ganhar patamares mais altos? Cara, poder até pode, a partir disso. Mas eu bato novamente na tecla. Esperem movimentos expressivos, esperem o deslocamento da água. Como eu já falei para vocês, existe uma piscina de liquidez. Quando o elefante é jogado dentro da piscina, o mercado ele vai deixar indícios. Quais são os indícios?
Fair Value Gaps, tá? É visual, você consegue observar. Quando o mercado está em um patamar de desconto em um time maior, eu estou em um patamar de desconto do time maior. Tudo bem? Primeiro fator de relevância que eu vou ter. Primeiro fator de relevância que eu vou ter. Eu tenho que esperar um deslocamento bacana. Eu sei que eu estou dentro de um rejection, mas não é só porque chegou dentro do rejection que eu vou comprar. Eu vou esperar uma visão mais nítida e mais clara para que eu possa me convencer de que aquilo realmente vai fazer com que o preço inverta seu fluxo para um buy model e então comece a seguir o seu destino. Nessas situações aqui, o que é que a gente pode observar? Primeira instância, um break. No mínimo, isso aqui, ó. No mínimo, isso daqui, um break. Tá? No mínimo, um break. Ou o quê? No mínimo, um mitigation que seja invertido, que é isso aqui, ó. No mínimo, esses dois níveis aqui. Que seja passado com velocidade, que seja passado com displacement. Tá? Que seja passado com realmente velocidade. A gente não vê isso acontecendo aqui. E a gente não vê isso acontecendo aqui. Nessa próxima subidinha aqui que ele faz. Quando o mercado ele cai um pouco mais baixo, ó, você vê que ele captura mínima oscilante. Captura esse swing low. Vamos lá, lembrar. Swing low mais alto, swing low mais baixo, swing low mais alto à direita. O que é que isso aqui fica sendo? Ó? Fica sendo um ITL. Um fundo intermediário. Um fundo intermediário. Ah, David, formou um fundo intermediário aqui. Eu vou esperar o quê? Espere pelo menos uma quebra de topo intermediário. Onde é que eu tenho uma quebra de topo intermediário, David? Aqui, ó. Estrutura avançada de mercado. Fechou Fair Value Gap. ITH. Tá aqui, ó. Olha depois dessa quebra de ITH. Ó, rejection de H1. Interação nesse rejection de H1. Pode te passar inúmeros falsos ruídos aqui. Fechou acima dessa vela. Daily Bears no 1 minuto. Ah, vai começar a subir. O mercado vem e te estopa. Ah, fechou aqui. Eu tenho um rejectionzinho no 1 minuto. Ah, não sei o que aqui. Rejectionzinho no 1 minuto. O mercado até vai lá, quando ele vem interagir nesse rejectionzinho de 1 minuto, ele vai lá e pô, te estopa. Mas quando tu começa a observar em matérias mais avançadas, como essa estrutura avançada de mercado que o Michael ensina, tá? Que é basicamente o complemento daquele trabalho que eu passei para vocês sobre os swings de mercado, onde eu ensinei para vocês apenas um tipo de swing, que é o swing de curto prazo, onde eu mostrei para vocês na aula anterior, algumas aulas atrás, sobre o fundo e topo intermediário e fundo e topo de longo prazo, e o fundo e topo de curto prazo, tá? Quando você vê um topo de curto prazo sendo quebrado, fica muito mais bonito, pessoal. Fica muito mais bonito de então você estar procurando operações. Pelo menos esse topo aqui de curto prazo, você aguarda ele quebrar. Para então você procurar o quê? Posicionar operações compradoras. Tá? Posicionar operações compradoras. Olha lá, o mercado vai lá, aqui reage até níveis de liquidez mais acima aqui, ó. Topo duplo. Topo duplo. Níveis de liquidez mais acima. 2 topo duplos, 2 eco highs. A partir da leitura do rejection. Rejection é basicamente o quê? PDLA é basicamente um ponto de parada. Porém, entretanto, todavia, contudo, como eu ensino para vocês desde o começo, não é porque tem um ponto de parada, não é porque tem um rejection, não é porque tem um OB, não é porque tem um mitigate, não é porque tem um break, que o mercado vai parar. Que você vai lá e vai colocar uma ordem na pedra e vai ficar lá esperando. Não. Espere a reação àquele
ponto, espere a reação àquele PDLA. Eu estou em uma estrutura de H1, caio no meu tempo operacional, dentro dessa situação de rejection, e então eu começo a observar o quê? Eu começo a observar que o mercado agora começou a alinhar para a compra a partir da quebra desse ITH. O mercado começou a alinhar para a compra a partir da captura dessa outra mínima aqui, e ele começa a deixar o quê? Começa a deixar Fair Value Gaps. Ó, um Fair Value Gap. Existe uma nomenclatura que o Michael utiliza chamada IOFD, IOFED, tá? Que é basicamente uma questãozinha para um padrãozinho, quando o mercado ele começa a pegar movimentos abruptos, é o quê? É basicamente isso aqui, ó. Três Fair Value Gaps seguidos assim, ó. Três Fair Value Gaps seguidos assim. IOFED. IOFDE. Isso aqui, ó. IOFD. IOFED. Institutional Order Flow Entry Drill. Entry Drill. IOFED. Isso. Institutional Order Flow Entry Drill. Quando o mercado ele vai começar a se mover, ele vai deixar esses rastros. Isso é visual, isso é visível. Tá? Isso é visual, isso é visível. E o mercado começa a se mover a partir e girar a partir de que momento? O que é isso aqui? Quem não assistiu às aulas que eu liberei hoje para o Masterclass 2.0, assista que você vai saber o que é isso, basicamente. Quem já é do 2.0 sabe o que é isso aqui. Tempo, preço e macro. O meu algoritmo é tempo, preço e macro. O meu algoritmo é tempo, preço e macro. E o que é que o mercado começa a fazer depois desse ponto relevante? Uau! Claro, o Michael deixa bem claro que as macros que ele fala, basicamente ele deixa restringido entre 10 minutos antes e 10 minutos depois, mas se vocês prestarem atenção, em uma aula que ele passa, que a gente vai chegar nessa aula mais à frente, só sobre macros, eu vou mostrar tudo que eu sei do Michael, que ele fala sobre as macros ainda mais à frente, que existe uma abrangência entre 15 a 20 minutos antes e depois. Depende da situação e depende da leitura que ele vai falar e fazer. Tá? O próprio Michael fala, abre aspas, eu posso criar inúmeras e inúmeras leituras dentro das minhas macros. Eu posso criar inúmeras e inúmeras leituras dentro das minhas macros. E isso nunca vai acabar. Tá? Então o mercado começa a reagir dentro dessa macro. Basicamente ele fala de 20 a 15 ou 10 minutos. Se vocês prestarem atenção, a virada de mercado aqui aconteceu basicamente dentro da janela horária de uma macro, tá? Entre 10h45, 10h40 até meio-dia, até 11h20, 11h15 ali, tá bom? O mercado vai lá e ó, dá aquela corrida mais alta. Pelo preço ter trabalhado aqui em um rejection de 1 hora, tá? Em um rejection de 1 hora, aqui eu pego a movimentação a partir da raiz, ó. Porém, se vocês forem prestar atenção, o que é que a gente tem aqui, ó, se formando? Eu sei que o preço interagiu em um rejection aqui de 1 hora. Eu tenho uma mínima mais baixa aqui e uma mínima mais baixa aqui. Então, uma alta intermediária aqui. Ó, uma alta intermediária aqui. O que fica sendo isso daqui, pessoal? Fica sendo uma região de quebra de break block, tá? Fica sendo uma região de quebra de break block, bem aqui. Então, o que é que a gente espera? O que é que a gente aguarda? Um retorno a matrizes de desconto. Tudo bem? Um retorno a matrizes de desconto. O que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem um rejection no 1 minuto. Ó, a gente tem um rejection aqui no 1 minuto. Deixa eu colocar esse rejection com isso daqui. Ó. Só para que vocês entendam um pouquinho das inversões dos PDLAs. A gente tem um rejection aqui no 1 minuto. Ó. Vela 1, vela 2, vela 3. Pavis ficam sendo rejection. Ou seja, esses rejection aqui, eles estavam inicialmente sendo lidos como rejections de desconto. Quando ele é invertido, ele fica sendo rejection premium. Quando ele é invertido novamente, ele fica sendo rejection de desconto novamente.
Ah, David, mas eu pensava que essa região aqui, quando ela invertesse, ela já não iria mais ser relevante. O Michael ensina de forma diferente, tá? Da mesma forma que ele ensina, tipo aqui, ó. Ah, esse Fair Value Gap aqui foi fechado, ele não tem mais relevância. Será? Será mesmo? Todo PDAway tem a funcionalidade de inversão. Se ele era um PDAway Premium, quando ele é invertido, ele se torna um PDAway de desconto, tá? Lembrem-se disso. Olha o que o mercado faz aqui. Esse retorno dele volta em um rejection, que concomitantemente temos outro rejectionzinho aqui, que pode ser lido também como mitigation, e temos aqui um Fair Value Gap. Ó, temos aqui um Fair Value Gap. Aí eu identifiquei esses 3 possíveis pontos de parada. Eu vou comprar só porque o mercado interagiu nesses pontos de parada? Não vou comprar só porque o mercado interagiu nesses pontos de parada. Eu vou esperar a reação do preço. Eu vou esperar o preço me mostrar uma querência em movimentar-se a favor do que eu estou vendo em um H1. H1 está autista, certo? Certo. Aqui eu tenho uma primeira movimentação autista no H1 a partir da interação no rejection block de H1 que eu mostrei para vocês. Então o preço vai e quebra um swing high. Esses pontos aqui, de Echo High e Echo High, são níveis de liquidez. É onde o Michael fala, onde o Michael ensina sobre sorteio de liquidez. É um assunto que a gente vai estar tratando mais avançado, porque ele demanda um pouquinho mais de atenção e um pouquinho mais de conhecimento sobre essa questão de sorteio de liquidez. Mas basicamente o próximo ponto nítido, onde tem a piscina de liquidez, o próximo ponto nítido onde tem operadores dispostos a tomarem stop. Tá? Onde tem operadores dispostos a tomarem stop. É o open float, é o interesse em aberto. É esses pontos. O mercado vai, agride esses pontos e então começa a demonstrar uma visão de queda. Você vai querer operar vendido? Não vai querer operar vendido. Por quê? O H1 está te falando compra, o M15 está te falando compra, o M5 está te falando compra. Ah, David, mas eu vi aqui uma quebra de um swing low aqui, ó. Eu posso entrar vendido aqui, David? Haja vista eu tenho um swing high mais alto, quebra de swing low. Eu tenho um break, o preço interage nele, então eu posso operar vendido? Pode operar vendido sim. Mas você tem que ter ciência de que você tem que executar suas ordens nessa região de desconto aqui, ó. Por quê? Porque essa região de desconto é onde o mercado está interessado a chegar para então dar continuidade ao verdadeiro movimento que os tempos gráficos mais altos estão regendo. Tá? Os tempos gráficos mais altos estão regendo. Reparem, aqui eu tenho um rejection inverso, tenho um Fair Value Gap, tem outro rejection aqui que pode ser lido como mitigation também. Tá? Eu tenho esses 3 pontos aqui ó, de parada. 3 PDAways basicamente bem alinhados aqui. Aí o camarada vai querer fazer isso? Basicamente é um jogo de azar isso aqui. Porque viu isso aqui e vai querer comprar aqui cegamente. Nós trabalhamos com probabilidade. Possa ser que o mercado pare e vá embora? Possa ser. Mas possa ser também que o mercado ele varie isso daqui? Possa ser também. É 50-50. A gente vai querer aumentar nossa probabilidade. Nós temos 50-50. 50% de chance do mercado parar, 50% de chance do mercado não parar. Como é que a gente aumenta a nossa probabilidade? É quando a gente vê nesses pontos de PDAway interações com que os tempos gráficos nos mostrem que estão se realinhando a uma visão autista. É isso que nós estamos procurando. Como, por exemplo, o quê? Um inverso rejection. Isso aqui é o quê? Esse inverso rejection aqui. É um ITH. Por que isso aqui é um ITH? Porque fechou um Fair Value Gap. Fecha um Fair Value Gap, quebra-se, é um ITH. Eu tenho um ITL se formando nesse ponto. Por que um ITL? Swing mais baixo, swing mais alto. Além disso, fecha um Fair Value Gap, ou seja, 2 confluências para que isso aqui seja um ponto interessante de que o mercado ele não vai querer, pelo menos nesses instantes aqui, vir trabalhar abaixo dessa mínima aqui. Reparem, eu tinha 50-50. 50-50.
50% de chance do mercado parar, 50% de chance do mercado não parar. Quando eu começo a fazer as minhas análises e os meus alinhamentos, eu começo a aumentar a probabilidade a meu favor. ITL, ITH quebrado, preços aqui me mostrando blocos de ordens no 1 minuto. Por quê? Quebrou isso daqui, eu tenho que ter ciência de que o mercado pode vir interagir nisso daqui. Ó. Pode vir interagir aqui nesse bloco. Então o preço trabalha no bloco. Então aqui eu fico mais confortável de fazer uma operação. Aqui eu fico mais confortável de fazer uma operação. Sabendo que os topos que eram considerados fortes, que são os ITHs ou os LTHs, estão sendo quebrados. E a partir do momento que o mercado começa a surgir o quê? ITLs, ou seja, fundos relevantes, fundos que, entre aspas, têm mais resistência para segurar o preço. Então minha probabilidade aqui passa de 50-50 para, vamos ver, um 70-30, um 75-25, ou até mesmo um 80-20. A partir desse momento que eu vejo isso daqui, ó. A partir do momento que eu vejo isso daqui. Tudo bem, não está na janela horária que o Michael nos recomenda. Estou mostrando aqui a vocês a função do quesito preço. Mas quando a gente vai para a função do quesito tempo, meu algoritmo é tempo, preço e macro. Tempo, preço e macro. 1 hora. Vamos levar em consideração até ali mais ou menos 1h20, dessa margem de erro que o Michael deixa claro. Oh my God. Então o mercado vai lá e começa a subir. Começa a subir. Ah, mas a aula é sobre rejection, David. Tudo bem, estou mostrando a você o rejection de 1 hora que a gente analisou. E dentro desse rejection de 1 hora, como é que você pensa dentro dele aqui, mais ou menos? O mercado vem, faz tudo isso daqui. Olha dentro da macro como você poderia estar se posicionando aonde? Nesse inverso Fair Value Gap aqui, ó. Minhas macros são infinitas. Basicamente, quando ele fala sobre as minhas macros são infinitas, é um quesito muito interessante quando você vai juntar alguns podcasts que ele dá no Twitter, alguns spaces que ele dá no Twitter e algumas aulas, algumas palestras dele. Cara, fica algo show de bola. Então o mercado começa a ir embora. Ir embora. Meu algoritmo é tempo, preço e macro. Cadê? 40. Até basicamente aqui 4,14. Tempo, preço e macro. Rejection. Em leituras mais avançadas. Como assim, David? Rejection em leituras mais avançadas. Ele mostra isso em 2023. Vela 1, vela 2. Faz aquele famoso daily bias mostrando a vontade autista, tá? Mostrando a vontade autista. Antes dessa movimentação autista acontecer, o que a gente tem que procurar basicamente? A gente tem que procurar um PDLE que apoie nossa visão. O que é esse movimento aqui? Ó? Esse pavio aqui é uma vela de baixa. É uma vela de baixa. Olha como a próxima vela que é aberta aqui vem interagir nessa velinha de baixa, chega no 50%, que é o consequent encroachment, então começa a jogar o preço para onde? Para cima. Rejection block. Olha o próximo rejection block aqui aparecendo. Ó. Vela 1, 2. Olha a próxima vela 3 como trabalha dentro desse rejection block. Então dá prosseguimento. Macro. Minhas macros são infinitas.
Olha o Five Valley Gap. Olha a quebra de um ITH. Não, minto eu. Não foi ITH. Eu tinha visto um Five Valley Gap aqui e aqui eu tinha visto um Swing High. Mas não foi uma quebra de um ITH. Mas aqui foi. Olha isso aqui. 15 segundos. Quando o preço quebra isso aqui, interage nisso daqui. Então eu tenho 4 velas aqui, 4 velas aqui, 4 velas aqui, 4 velas, 4 velas. Em um time de 15 segundos, isso aqui fica insano. Olha um rejection aqui aparecendo em um time de 15 segundos. Ó. Algoritmos de alta frequência. Captura liquidez, fecha interno, próxima vela abre, começa a interagir. Então começa a mostrar a querência de ir mais alto aonde? Nessa vela aqui. Ó. Posso entrar comprado aqui, posso entrar comprado a partir de reações em candles de 15 segundos por aqui. Tudo bem? Então, recapitulando, tratamos até então sobre 4 OBs, 4 modalidades de OBs, OB clássico, mitigation, rejection e agora break, não, minto eu, desculpa. OB clássico, mitigation, breaker e agora o rejection, tá? Rejection block. Próxima aula, a gente vai tratar sobre o propulsion block. Temos o vácuo de bloco também, o vacuum block, nesse mês 4. Temos, depois disso, os vazios de liquidez, que são os Five Valley Gaps e são os voids, tá bom? Basicamente, a aula sobre rejection, onde o Michael apresenta esse PDLA, é isso, tá? No mais, qualquer situação, me ponho à disposição para estar tirando qualquer dúvida de vocês. Caso surja alguma dúvida no decorrer da semana, pode mandar lá no grupo, divulgue lá a sua dúvida lá, discorra a sua dúvida, me marca, a gente vai lá e troca uma ideia sobre essa questão de rejection block. Alguém tem alguma dúvida? A partir desse momento eu me ponho aqui à possibilidade de tirar dúvidas de vocês. Mas eu acho que ficou bem entendível. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode só abrir o microfone aí e falar. Bacana, Marcelo, tranquilo. Bom, pessoal, tamo junto, valeu, só o começo. Vamos avançando. Já divulguei pela parte da manhã para vocês da Masterclass 1.0, 2.0 a 1.0 já tem acesso. Basicamente é a primeira parte do material que eu entendo e sei sobre o Enigma, tá? No decorrer aí das próximas semanas, dos próximos meses, a gente divulga as demais situações que a gente sabe sobre essa questão que o Michael ele tem passado aí no decorrer dos anos. Tudo bem? Tamo junto, só começo. Bom final de semana para todos vocês. Forte abraço. Bom descanso. Segunda-feira a gente tá por cá de novo. E é isso aí. Valeu!